Ora bom, eu antes de mais nada queria cumprimentar o Alvin, que tem destas ideias que vão contra a corrente do que é habitual, porque em Portugal temos muitas virtudes, mas também temos muitos defeitos. E um dos defeitos que nos caracteriza é a ausência de diálogo por medo da confrontação de ideias. Eu acho que uma abertura eclética a todo o pensamento e confrontarmos ideias só nos pode trazer utilidade para todos, a menos que tenhamos feito como Ulisses e tenhamos posto cera nos ouvidos para não ouvir aquilo que pensamos que são sereias. Eu tinha pensado fazer uma intervenção diferente, mas por um lado era longa, por outro lado fui-me apercebendo aqui durante a sessão que o sentido deste Portugal agora era mais pragmático, era mais prático, de ideias mais concretas, além de que houve algumas intervenções que me fizeram repensar e me obrigam a dizer algumas coisas há de contrário do que foi dito. Mas não posso deixar de enquadrar o problema do teatro, mais em concreto, e uma proposta ou algumas propostas muito concretas a fazer, numa questão que é aquilo a que se chama a crise. Eu não acredito em crise nenhuma. Crise para quem? Para os trabalhadores da função pública que foram despedidos? Ou crise para o América Amorim, que ganhou mais de 15% de lucros do que no ano anterior? Eu não acredito no menos Estado. Menos Estado porque há menos funcionários públicos? Ou menos Estado porque há mais assessores nos gabinetes do Ministério? E como não acredito na crise, eu acho que existem paradigmas civilizacionais que é necessário mudar. Eu ouvi aqui falar naquela questão dos subsídios, das artes, da cultura, não sei se o amigo ainda cá está. Eu quero dizer clarissimamente, sou absolutamente contra a subsídio-dependência dos mercados financeiros em Portugal. Mais os 0,1% do orçamento do Estado para a cultura, troco-os rapidamente por 0,001% das injeções de capital na banca. Por outro lado, dizer que a cultura se pode fazer de qualquer maneira e que não é preciso dinheiro para fazer, significa o irreconhecimento do trabalho intelectual. Ora, eu sou membro de uma sociedade muito prestigiada e que muito me honra, que é a Sociedade Portuguesa de Autores, e que felizmente há 85 anos conseguiu fazer compreender que o trabalho intelectual é um trabalho tão válido como outro qualquer. Porque se não é, então porquê é que os professores de filosofia são remunerados? Então porquê é que os professores de matemática são remunerados? E vamos por aí fora. Por último, esses subsídios não são subsídios destinados à felicidade umbiguista de quem cria. Embora, infelizmente, e aqui faço a autocrítica da classe, seja assim que na maioria dos casos se tem processado. E daí também a minha compreensibilidade por este tipo de reações exagerado, não muito pensado, porque realmente o que a Constituição diz muito claramente é que os apoios do Estado se destinam à fruição da cultura e não à criação da cultura. Bom, eu não vou demorar muito tempo nisto, vou dizer-vos que justamente chegamos a esta situação em grande parte por culpa da classe. Há dispersão de verbas, há falta de critérios na atribuição dos subsídios e há esse tal umbiguismo e reivindicações completamente irrealistas. Não vamos pedir 1% para a cultura. É falso que na maior parte dos países da Europa exista 1% para a cultura. Em Portugal o máximo que se atingiu foi 0,7%. Vamos pedir um projeto cultural estratégico para Portugal com 0,001% das injeções de capital nos mercados financeiros. Eu faço parte de um pequeno grupo, que começou há pouco tempo, embora eu trabalhe há muitos anos em teatro, chamado Dogma 12. O Dogma 12 é uma companhia impermanente em tempo e espaço, não tem nenhum espaço concreto, vai fazendo os seus trabalhos e não tem subsídios, nem concorre aos subsídios. Portanto, fica claro que não estou aqui a queixar-me de não ter subsídios, porque não queremos subsídios do 19º Governo inconstitucional de Portugal. Não queremos.
Não queremos porque é dinheiro sujo. Não queremos porque, se o quiséssemos, dedicávamos à pornografia, que só paga a taxa de IVA a 6% e as artes pagam a 13%. E não reconhecemos competência às pessoas que fazem o julgamento dos projetos que são apresentados e que não são sequer posteriormente fiscalizados. Por outro lado, nós temos que ter público, temos que chegar ao público. Bom, nós temos socorrido muito trabalho voluntário e aqui é que começam algumas propostas que eu penso que podem ser mais abrangentes, sem ter, estou a falar da experiência concreta de Dogma Doce, mas que penso que pode ser espalhada por mais sítios. A criação que acabamos de apresentar no Teatro da Trindade, que vai voltar à Barraca em janeiro, foi feita, por um lado, porque deixamos, embora sendo todos profissionais de carreira, não trabalhamos como profissionais, professamos o teatro, fizemos o trabalho voluntariamente. Portanto, de facto, é possível fazer sem dinheiro, mas não é justo que se pense, nem que se exija que se faça sem dinheiro. Isso não faz sentido nenhum. E como é que nós conseguimos? Justamente através de um gesto solidário, de vários artistas plásticos que deram obras suas, que nós, por nossa vez, pusemos numa oferta pública de doações, para as pessoas adquirirem essas obras, fazendo uma doação. Simultaneamente, com a parceria de 12 instituições, entre as quais uma produtora do Fernando Alvim, a Sociedade Portuguesa de Autores, o Voluntariado da Leitura, o Museu Nacional de Teatro, enfim, uma série delas. E conseguimos aquele mínimo para conseguir fazer essa peça. Mas como é que nós vamos fazer no futuro para continuarmos nesta situação? Nós achamos que esta situação é má, mas não vamos ficar apenas a lamuriarmos-nos. Não. Nós vamos combater e resistir. Mas o resistir não é apenas dizer não, embora o manifesto anti-sim, para mim, tenha sido extraordinário. Professo completamente, não sei se ainda está aqui o autor, se estiver, peço-lhe que depois até o envie, porque eu gostava muito de ficar com ele. Então, essa captação de públicos, nós temos, nós próprios, sistemas específicos. Só assistem às representações de Dogma Doce os associados, o que nos permite uma captação de base de dados de proximidade do público. Ficamos a saber onde as pessoas estão, poder avisá-las. Utilizamos as redes sociais, utilizamos os parceiros institucionais e os amigos que divulgam também nas redes sociais. Mas isso não basta. Nós não temos acesso aos meios tradicionais. Não temos acesso à publicidade, que é uma coisa caríssima e que não faz sentido para um bem tão escasso, tão efêmero como uma peça de teatro, estar a utilizar meios que são caríssimos. Eu trabalhei numa agência de publicidade há mais de 20 anos, na qual, nessa altura, vou falar em contos e não em dinheiro, qualquer cliente que aparecesse com um orçamento abaixo de 100 mil contos era aconselhado a não investir em televisão, porque era deitar fora o dinheiro. Portanto, a partir daqui está tudo dito. Por outro lado, também não estamos, nem fazemos parte daqueles lobbies, não somos muito bem amados dos opinion makers, a comunicação social não vai à procura da notícia, espera que a notícia chegue a ela, mas quando chega à nossa não conhece e fica de lado, ou alguém que diz, esses gajos não interessam, põe-se de lado. E, portanto, há um conjunto de situações que não são exclusivas do teatro, muito menos exclusivas de Dogma Doce, são situações gerais, este tal paradigma em que vivemos, que acabou completamente com a classe média. A classe média acabará na rua, agora tem duas escolhas. Na rua a lutar contra este paradigma para criar outro, na rua como sem abrigo aceitando este paradigma. E, portanto, nós o que é que propomos é justamente a partilha, como disse aqui uma amiga ligada aos vinhos, a partilha também aqui no campo da cultura. Desde já, amanhã, às 18 horas, vamos reunir na Sociedade Portuguesa de Autores, com entrada livre, para a criação dos GAPs. Os GAPs são os grupos de apoiantes de públicos que irão, por sua vez, tentar, junto dos amigos, junto da família, através de telefone, através da internet, através de cartas, através da distribuição de folhetos publicitários, na fábrica, na escola, no bairro, no sindicato, na empresa, onde muito bem quiserem, irão ajudando
não só apenas a divulgar o nosso trabalho, nomeadamente desde já a reposição do Hotel Bilderberg em janeiro, mas também a fazer crescer estes mesmos GAPs. Mal isto esteja minimamente consolidado, vamos propor a criação de uma rede de grupos de teatro portugueses, em que partilhemos a informação uns entre os outros, porque em teatro não há concorrência, há confrontação de ideias. O teatro não é uma corporação em que todos sejamos iguais. O teatro é fraturante, tem ideias diferentes, conforme os grupos. Uns pensam de uma maneira, outros de outra. Essa história que o teatro, a cultura como uma coisa única, a nós parece-nos um disparate. Felizmente que é fraturante. Mas a divisa de Dogma 12 é uma singularidade na pluralidade que se deseja. E, portanto, aí não conta estarmos ou não estarmos no mesmo campo de pensamento ou no mesmo campo estético. O que conta é reunirmos para uma ação comum e divulgarmos uns aos outros. Depois, nas representações, nas nossas criações, fazemos diferentes. Os pensamentos podem ser antagónicos. E os públicos também serão necessariamente diferentes, conforme aquilo que escolham. Mas permite-nos alargar. Mas não apenas isso. Com coisas muito ativas e muito concretas. Por exemplo, para já, na Barraca, e isto é para ser ampliado nessa rede de grupos de teatro, quem tiver visto o espetáculo de Dogma 12, eu não gosto de dizer espetáculo, falhou uma palavra, está banida do léxico de Dogma 12, enfim, não vamos entrar nisso. Quem for ver o Hotel Bilderberg e apresentar o bilhete, que neste caso não é um bilhete, é um passaporte que é carimbado, de associado, tem um desconto no bilhete da Barraca. Quem apresentar um bilhete da Barraca tem um desconto para entrar nas representações de Dogma 12. Agora imaginem isto multiplicado por 100 ou 200, como isto seria interessante. Nós não vamos tirar as bases de dados a ninguém. Nós vamos, justamente, através da partilha que os outros fazem connosco e que nós fazemos com os outros, divulgarmos pelas nossas bases de dados. De seguida, vou já acabar, de seguida, iremos fazer o mesmo com os parceiros institucionais, tal como fizemos, alargando esta rede. E eu acho que aqui uma ideia muito concreta que podia deixar, uma vez que não estamos no mercado laboral, e portanto se trata de partilha do trabalho, não temos que contratar nem estar preocupados com as leis de emprego e desemprego, porque se quisermos fazer, chamamos para associados, para se associarem a nós em vez de serem nossos empregados. De maneira que o mercado laboral, as leis do mercado laboral, para nós não são complicação nenhuma como ela existe. E, finalmente, queria-vos então deixar aqui a sugestão, através do Alvin, ficar encarregado desse trabalho, de entre todos nós, aqueles que queiramos, trocarmos mails para começarmos a criar estas redes de divulgação, mesmo aqueles que tenham problemas com o mercado laboral. Muito obrigado.